tudo mais, de onde vem esse termo Nova Ordem Mundial? É esse planejamento dos Found Fathers A primeira vez que essa ideia foi citada, essa ideia vem de um texto que é uma transcrição de uma profecia da Sibila de Cuma. Não sei se a galera já ouviu falar nisso. Não. A Sibila de Cuma foi era uma das maiores profetisas, né, que a gente pode chamar assim, do mundo antigo. E ela ficava lá no templo de Apolo, lá no oráculo de Delfos, né? Sim. Então lá na Grécia tem uma cidade chamada Delfos, e aí lá tem o templo de Apolo. E no templo de Apolo você tinha as profecias do oráculo de Delfos, eles chamavam isso do umbigo do mundo. E vários imperadores e reis do mundo todo iam lá para ouvir o que o oráculo tinha para dizer. E aí um desses oráculos da Sibila de Cuma, ela falava que quando chegasse a hora certa e se alinhassem todos os astros e os planos, seria instaurada uma novus ordem seclorum, né? Isso foi traduzido para latim, né? Então ali surge essa primeira expressão da ideia de uma nova ordem mundial, vem de uma profecia. E essa nova ordem mundial é uma república, um sistema global desse rei filósofo aí que muitas sociedades secretas tentam fazer vir à tona, achando que isso aí vai ser um bem para a humanidade, vai acabar com todas as tiranias e tal. E tem a ver com aquela ideia, né, que eles simbolizam o Capricórnio, que é o bode, e a resistência, resistir à tirania, derrubar os tiranos, entendeu? Então tem a ver um pouco com isso. Acho que isso é o oráculo de Delfos, né, o templo de Apolo. O Apolo tem muito a ver também com a estrela Sirius, né? Porque o Apolo, ele, ao mesmo tempo que ele é o deus da luz do conhecimento, ele traz o sol à tona, né? Mas ele também é o deus da morte súbita, da guerra, a palavra polêmica tem uma relação com Apolo. E na Bíblia, a gente tem no livro do Apocalipse um cometa chamado Absinto, que cai na terra, perfura o poço do abismo. Absinto é o nome da bebida. É, da bebida. E aí, em inglês o nome é estranhão, né? Wormwood, né? Parece que é verme de madeira, né? Wormwood. Eu demorei muitos... Eu vi os caras pregando em inglês. Aí o cara falava da Wormwood Prophecy. Eu falei, o que é Wormwood, mano? Que parada é? Fui ver, pô, isso é absinto. Nada a ver absinto com Wormwood, né? É igual umbigo, né? Belly bottom. Você fala, pô, belly bottom, mas tá mais na cara o que é, né? Então esse cometa cai, perfura o poço do abismo, aí libera o príncipe do abismo, que em hebraico é conhecido como Abaddon, mas em grego é conhecido como Apolion. Vem de Apolo, que é a destruição, o destruidor. Então o deus Apolo, ele tem essa mesma dicotomia da estrela Sirius, que é igual o deus Apófis do Egito, que é o deus do cão, né? Que ele, ao mesmo tempo que ele é o deus da... Cabeça de cão. Ele é, ao mesmo tempo que ele controla o acesso ao inferno, ao mundo dos mortos, assim como Cérbero, né? Aquele cão de 3 cabeças. E ele, além de controlar o acesso ao mundo dos mortos, ele também controla os segredos ocultos. Então ele é um símbolo muito importante do esoterismo, da sociedade secreta, né? Esoterismo com S, né? Nesse sentido, aquele conhecimento fechado. Mas aí o que acontece? Enquanto o cristianismo era hegemônico, eles escondiam esse segredo. Agora eles estão abrindo esse segredo. Isso acontece, por exemplo, tem uma história que um autor chamado William Schnoebelen, que ele foi maçom também, ele conta que ele estava nos Estados Unidos e tal, ele estava iniciando lá no ocultismo, e tinha uma livraria lá de livros ocultistas. Antigamente era muito comum isso, né? Você ter uma livraria esotérica, né? Que era só de livros esotéricos. Hoje tá... Até as livrarias estão acabando, né? O cara compra tudo online, né? Só uma sessão, às vezes, né? Isso é meio triste, né? E aí na livraria esotérica ele assistiu uma palestra de um cara que falou que era descendente dos druidas, que era um sumo sacerdote druida, que a família dele saiu da Inglaterra na época da colonização, foi morar nos Estados Unidos, e eles eram druidas escondidos eles praticavam o druidismo na fazenda dele no topo da montanha lá, quietinho. Publicamente eles se passavam como cristãos, né? Pra não morrer, né? Aí o que aconteceu? Perguntaram pra ele, poxa, mas você tá revelando esses segredos ocultos aí? Pode revelar? Ele falou, então, nós começamos a receber orientações dos nossos espíritos guias, que agora chegou a hora de tornar o esotérico com S e o esotérico com X. Está na hora de abrir para preparar a consciência das pessoas para a chegada, para o retorno do Horus aí, para essa ordem mundial nova. Para preparar. E tem papo dos hippies, da era de Aquário, a era isso aí. Também tem a ver. Entendeu? Isso é interessante pra caramba. Tem a ver com Crowley. Anos 60, é isso? Anos 60. Falar sobre isso? Sim, anos 60. Flower Power e... Então,
Se você olha, um dos lemas mais importantes do movimento hippie é o que? Sexo, drogas e rock and roll. Isso. É Crowley, Faça 100%. Faça o que tu Faça o que quiseres. tu queres, essa é a lei. O próprio Raul Seixas, né, falava isso. Falava da sociedade alternativa, né, Então, viva. vamos falar sobre isso. Legal, isso é legal pra caramba. Como que começa a surgir esse papo de liberdade sexual, Sim. drogas e tal? Então, o Crowley, quando ele foi pro Egito, na lua de mel, e a esposa Estamos começou falando de que época isso? Cara, isso aí acho que é 1800 ainda. Porra. No finalzinho, deve ser 1890 e tal, é final do século XIX. Coloca lá. Se vocês quiserem Foto do rapaz. conferir aí, dá até ver a data também. Também vê a data. Isso do é Crowley. facinho de achar, né? Bota lua de mel, Crowley, Egito, você vê a data. O que acontece? Ele recebe... Imagina, o cara tá com a noiva ali, com a esposa, e ela incorpora uma entidade e começa a falar: você foi escolhido para ser o apóstolo da nova era. Os deuses do Egito te escolheram para você pregar essa mensagem. Aí o cara, poxa, é uma responsabilidade, né? E a entidade que a esposa canalizou era um arauto de Horus, um representante de Horus. E aí ela fala para ele, ó, senta aí e anota tudo que eu vou te falar. Ele anota o livro da lei dele, que tem o Telemann, que faça o que você quiser, essa é a lei. Esse é o cara? É um dos visuais do Crowley, né? Ele tem várias fases, várias imagens. Eu vi uma mais velha dele. Você vê que essa ele tá com um negócio ali meio egípcio, né? Parece Egípcio. um faraó. Então o Crowley, que vem de uma família evangélica, né? Ah, é? Vem, só que é uma família evangélica muito radical. Né? Muito, não pode fazer nada, né? Só que é uma família evangélica e ficou rica vendendo bebida, pô. O quê? Eles tinham uma... Porra, aí? Ele destilava bebida, pô. É um negócio... Total. Se eu fosse a mãe falava, ó, se fosse hoje, ó, não pode jogar esses videogames aí de GTA, não. Ele fala, pô, mas você vende bebida, pô. Você que eu quero. Então você já tinha uma brecha, né? Acho que a família... Total. E o moleque era meio... O Aleister Crowley, criança, ele era meio atacadinho. Aí a mãe falava, você é uma besta, você é a besta, você é a besta. Aí ficou tudo besta. Ele falou, pô, sou a besta do Apocalipse, então. E ele entrou na cabeça ele se apresentava como a besta 666. Era o Tomegatherion, que é em grego, que é a grande besta. Então, o que acontece com esse cara? O cara era um gênio. Dizem que ele sabia de cabeça a Bíblia inteira, recitava a Bíblia inteira. Ele foi estudar literatura em Oxford, ele era alpinista também, ele era poeta, ele tinha uma série de facetas, né? E aí esse cara começa a se envolver com uma sociedade chamada Golden Dawn. Ali na Golden Dawn ele conhece esse esoterismo e tal, né, o misticismo. E aí ele mergulha profundo nesses conhecimentos, tentando entender os símbolos secretos. E aí ele se envolve com a OTO, que é a Ordo Templi Orientis. A Ordo Templi Orientis vai levar muitas interpretações do obelisco, da pirâmide, para essa questão mais sexual. E aí vai ter muitos rituais assim de magia sexual e tal. E obviamente isso atraía muito mesmo, né? O cara, pô, de mais divertido que ficar contando historinha com um monte de velho na maçonaria. O cara, acho que eu vou passar pra essa outra aí. Essa ordem começa na Alemanha. E aí depois ele assume o controle dessa ordem. E aí ele começa a ter vários insights e sentir que ele é um emissário do Horus, do retorno do Horus. E aí ele é o evangelista dessa nova era, que é a nova ordem também. Então ele começa a tentar criar uma cultura esotérica, superando a cultura cristã. E ele muito sabiamente, né, provavelmente orientado pelos espíritos guia dele que dava as dicas, né, ele começou a atrair a atenção de formadores de opinião dentro da música, dentro da literatura. Só que o Crowley, ele conseguiu um seguidor chamado William Burroughs. E o William Burroughs, ele foi um dos precursores do movimento que antecedeu o movimento hippie, que foi o movimento beatnik, os beats, né? Então ele já era um Crowleyano influenciando a cultura, o William Burroughs. E aí, a partir do William Burroughs, e aí começa aquelas ideias do The Doors, com The Doors inspirado no livro As Portas da Percepção. De experimentar droga para abrir a consciência, ter contato com os beatniks, então. Os beatniks, começa assim. O William Burroughs, ele tem uma cena assim que eles estavam doidaços, ele entrou numa que ele era o Guilherme Tell. Aí ele botou uma maçã na cabeça do cara, foi dar uma flechada que matou o cara. Deu uma zebra do caramba. Ih, não sou! Pô, acho que a mira não tava boa hoje, não. Bateu um vento na hora. Então, assim, começou esse negócio de sexo, drogas e rock and roll. Então o The Doors é mais beatnik do que hip. Entendi. Tanto que o Jim Morrison, acho que ele morreu em 68, 69. Quando o movimento hippie tava bombando, ele já tava meio que morrendo ali. Então ele é um cara precursor, né? E o Jim Morrison tinha muito aquele negócio do xamanismo,
né, da questão indígena, né, os cultos ali dos nativos americanos e tal. Então, o Crowley, ele consegue fazer uma propaganda muito bem feita dessa doutrina do Telemann. Telemann, que é o amor é a lei, faça o que você quiser, essa é a lei. E isso fica impregnado no cinema, com o Mágico de Oz. O Mágico de Oz é totalmente crowleyano. Mágico de Oz? Pô. Por quê? Porque Oz é uma gíria pra Austrália, né? Que o australiano, ele não fala Austrália, ele fala Oz. Austrália. Então, os caras falam oeste da Austrália, West Oz. Oz. Os caras acham que é Austrália, mas não é. Oz é um conceito crowleyano, que ele tem o Liber Oz, o livro de Oz, que é uma entidade, porque Oz significa força em hebraico, né? E até a coluna na maçonaria, né? Eles têm as duas colunas na entrada, que é a coluna de Jaquim e Boaz, que são as duas colunas que tem na Bíblia. Isso, no Templo de Salomão, Deus falou, construa duas colunas na entrada, uma vai ser chamada Jaquim e a outra Boaz. Boaz Boaz em hebraico e B-Oz é a mesma coisa, né? Na verdade, em hebraico está escrito B-Oz. B é no e Oz é força. E Jaquim nele está. Então, as duas colunas Jaquim e Boaz significa nele está a força. Sim. Então, o conceito de Oz é um conceito crowleyano. No Mágico de Oz, quando você olha a simbologia do Homem de Lata, o leão... Tem as bruxas, né? Tem as bruxas. A bruxa do mal. A menina é levada acho que é Dorothy, né? A Dorothy, sim, com o cachorro para um outro mundo. Sim. Nesse outro mundo tem um cara que domina, sim, que é mal ou não? Eu acho que é apresentado como mal ali, pelo menos no início ali do filme. Aí tem uma bruxa boa, a bruxa do leste, a bruxa ruim... Tem o Homem de Lata, que quer um coração. Sim. O Leão que é medroso. E isso. Agora o Palha. Olha lá. E o Homem de Palha, que quer o cérebro. Sim. Qual que é eu acho que é isso, né? Então, mas qual seria a ideia? Então, ela representaria o que? Essa busca de conhecimento, essa busca de entender o segredo, né? Entender quem domina, quem que tá por trás. E quando chegar lá... É como se fosse uma alquimia. É uma ascensão, como se fosse a jornada do herói. Sei. É uma ascensão alquímica que tem dentro dos ritos iniciáticos, né? A Dorothy tá fazendo isso, tanto que ela descobre o que tá por trás da cortina. E ela descobre ali a manivela que tá tocando, né? E aí você vai descobrir que é a luz sem fim, que, né, pro Crowley é o Lúcifer que vai trazer o Horus à tona, né? O Lúcifer é essa consciência luciférica, né? Que vai trazer o esclarecimento, né? Como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Crowley, ele começa a doutrina crowleyana telêmica, ele como um bom apóstolo dos emissários de Horus, ele conseguiu divulgar isso tudo de forma subliminar. E nas músicas, pop, né, cara? Que é a Porque uma coisa é o Crowley chegar no meio de uma praça lá no Hyde Park, lá na Inglaterra, e falar, o seguinte, agora é telema, tá? Lá. Aí o cara fala, meu irmão, isso é palhaçada. Agora, você vê um filme, tu escuta uma música, daqui a pouco você introjetou aquilo, porque quando você escuta um discurso religioso, seu espírito crítico tá aguçado. Você fala, não quero, não aceito. Mas quando você vê um filme, você tá com a tua resistência baixa, você tá com a guarda baixa. Aí as mensagens vão se impregnando. Aí você vê aquele... A capa do disco dos Beatles. Dos Beatles lá, do Sgt. Peppers, tem a foto dele ali. Né? Acho que o mais crowleyano ali era o John Lennon. A Yoko Ono também era bem esotérica, né? Então John Lennon traz o Crowley pra conversa. Nos Rolling Stones você tem aquele álbum Goat's Head Soup, que é sopa de cabeça de bode, acho que deve ter essa capa aí também. E ali você tem Sympathy for the Devil, né? Pleased to meet you, né? Hope you guess my name. Então ele tem um pacto com o diabo ali na parada, uma influência crowleyana forte. David Bowie também. Bowie sempre, na fase inicial, ele botava assim a árvore da vida, da Cabala, que é muito importante pro Crowley e pra Sociedade de Secretos também, porque vai ter toda essa estratégia da ascensão alquímica ali, como o cara cresce, né? Então, você vê até uma Ariana Grande da vida, né? Tem um dos primeiros clipes da Ariana Grande que bombaram. Tem um cara assim, um sacerdote com uma roupa meio judaica, com aquele peitoril judaico. Sim. E ela tá dentro de uma nave espacial e não conseguem ligar a nave. Aí ela pega uma árvore da vida, assim, da cabala, encaixa na nave, a nave liga e... É tipo assim, ó, com isso aqui tu decola, hein? Entendeu? A chave. É a chave pra ligar o motor do sucesso. Então, o Crowley, ele... Ah lá. Ali, ó. Tá. É o careca lá na ponta esquerda ali, ó. O segundo da esquerda pra direita lá em cima. O barbudo e depois tem... o barbudo eu não lembro quem é, não. Tá. Não sei se é o Bakunin, que é o anarquista, né?
Mas você tem ali, ó, o Aleister Crowley é esse careca ali. Entendeu? Você tem o Edgar Allan Poe, que tem uma história... O Edgar Allan Poe tá no meio certinho ali, o bigodinho. Ah, é? Tá vendo? O bigodinho, o cabelinho meio puladinho, é o Edgar Allan Poe. Ah, lá em cima, é verdade. Do outro lado você tem um Bob Dylan, que tem uma história sinistraça. Por quê? Não sei. Pô, o Bob Dylan deu uma entrevista, acho que em 2013. Ele não gosta da entrevista, mas ele teve que dar porque ele escreveu um livro e a editora obrigou ele a dar entrevista pra divulgar o livro. Ele deu uma entrevista pro 60 Minutes, eu não lembro o nome do entrevistador, e o cara fala assim: pô, você tá rico pra caramba, por que você ainda faz show? Aí ele fala: meu compromisso, né? Isso aí tá, você acha no YouTube fácil. Aí ele fala: compromisso com quem? Ele com um cara lá, né? Com um chefe. E que chefe? O cara que manda no mundo. Aí ele fala: em qual mundo? Ele fala: nesse mundo e no mundo que a gente não consegue ver. Aí ele fala: mas como, quem é esse cara? Eu falo: pô, o diabo, pô. Ele manda na lata, assim. Manda, o diabo. Mas não tá em tom de brincadeira. Não, o cara não brinca, né? Se você conhece ele, você sabe que não é um cara de brincadeira, não é fora da personalidade dele. Aí você vê... Nessa época vem muito papo, né? De pacto com o demônio. Pacto. A história dele lembra um pouco aquela história lá do A Encruzilhada, né? Que é do Robert... Esqueci o sobrenome, mas... Robert Johnson, né, que é o Ralph Macchio. Parece até o Steve Vai ali, que é o meu garoto do diabo, né, que vai duelo de guitarra ali com o Ralph Macchio. Então, a história do Bob Dylan é meio assim, porque é um cara do interior dos Estados Unidos. O nome dele é Robert Zimmerman, né? Ele tirou o Zimmerman e deixou o Dylan, talvez para tentar... tem muito antissemitismo nos Estados Unidos, né? Pra não dar na cara que é judeu ali, né? Pra ficar mais tranquilo. Ainda mais indo pra Nova York, cidade grande, né? Então, um jovem na cidade grande tem que tomar cuidado com tudo, né? E aí, dizem que ele era um cara assim que não tinha talento, sei o quê. Aí ele foi pra Nova York, voltou monstro da composição, gênio. E aí os caras, nessa mesma entrevista, o cara fala: por que você não compõe mais, assim, aqueles grandes sucessos? Falou: não consigo mais. Falou: não consegue por quê? Ele falou que não era eu, não. Não era eu, não. Era outra coisa que... Uma ajuda. Ele tinha ajuda. Aí até certo ponto. Porque cumpriu o combinado ali, né? Então acho que o combinado era: vou te ajudar até aqui, daqui pra frente. Tu continua fazendo show pra divulgar a nossa mensagem. Espírito guia lá. Mas também não precisa fazer mais música nova, não, que não precisa. Você já tá podre de rico aí. Então aí eu não posso parar. Por quê? Por causa dos meus compromissos. Compromisso com quem? Com o comandante. Com que comandante? O desse mundo e do que a gente não vê. Que é esse cara? Ele fala: o diabo lá, pô. Ele manda essa. É. Mas o Crowley tava metido em muitas coisas, até do Abraham Lincoln. Foi ele que fez o rito. Fez o rito. Aí ele fez vários ritos que deu zebra, né? Que deram zebra, né? O que, por exemplo? O rito no Lago Ness, pô. O que ele tentou fazer? Ele não comprou aquela mansão lá do Lago Ness. Fez um rito de abertura de portal brabérrimo. Aí abriu o portal, liberou as entidades. Não mandou de volta. Aí o bicho ficou solto ali. Dizem que o monstro no Lago Ness é a entidade que ele invocou, que fica ali atormentando a galera na região. Aí o Jimmy Page, do Led Zeppelin, que é 100% crowleyano também, explícito, comprou. Você tem até os símbolos da telema nos álbuns do Led Zeppelin. Comprou a mansão ali no Lago Ness, mas falou que teve que vender, que tinha uma vibe muito estranha ali. Depois que ele comprou essa mansão, várias tragédias aconteceram na vida dele e do Robert Plant. Robert Plant perdeu o filho com uma doença inexplicável. Até hoje ninguém sabe o que o filho dele teve. Então, assim, é uma história estranhíssima, né? E ele dizia que... como é que... Tem umas entrevistas que ele fala: pô, como é que você fez pra compor Stairway to Heaven? Stairway to Heaven tem tudo a ver com as escadas de Jacó dentro do esoterismo, né? Qual que é? No esoterismo, na árvore da vida, tem duas colunas, né? Tem o pilar da mãe, do pai e tal. Uma das colunas eles chamam de... O que é? Então, cada símbolo desse é símbolo de um dos membros da banda. Do Led Zeppelin? Você tem o Jimmy Page, você tem o John Paul Jones, o Robert Plant e o John Bonham. John Bonham morreu, né? Acho que é... Alcoolismo, né? De álcool. E o que significa cada símbolo? Eu não sei interpretar esses símbolos, não. Essa eu vou ficar devendo. Tá. Mas eu já estudei isso, mas não me lembro. Mas é como se fosse um sigilo. Um sigilo... Você manja, você sabe que é sigilo, né? Pra quem não sabe o que é sigilo é o seguinte: sigilo não é... É segredo também, mas não... Não nesse sentido. Não nesse sentido. Chama de sigilação, né? Ou forma pensamento. É uma magia que você faz um desenho, e esse desenho ele cria uma consciência, e essa consciência adquire como se fosse uma vida própria e cumpre a missão para a qual foi dado, né? Como já se falou muito sobre esse assunto, eu vou tentar contar isso de uma forma diferente. Tá bom. Mais fora do normal.
Vem do Egito mesmo ou não? Segundo eles, vem. É? Porque são conhecimentos... Na verdade, dá até pra andar mais pra trás. Sério? Vem de Atlântida, né? Se for... A Atlântida passou pro Egito. Caramba. Entendeu? Porque a ideia de Atlântida é o seguinte, os caras tinham conhecimento de alto nível, tinha tecnologia melhor que a de hoje. Era uma civilização mais avançada. Muito avançada, só que aí eles começaram a usar esse conhecimento para dominar, para subjugar, para o mal. Aí os deuses destruíram a Atlântida. E quando os deuses destroem a Atlântida, esse conhecimento é preservado por algumas poucas pessoas que sobraram daquilo ali. Esse conhecimento, então, ele sobrevive no Egito. Então o Egito vai tentar cultivar esse resto desse conhecimento. É claro que quando a gente fala de Atlântida, a gente está falando de uma coisa que, adaptando para a Bíblia, é o dilúvio, né? Ah, é? É, o equivalente ao dilúvio. O dilúvio que veio para destruir a Atlântida. Também. Que veio para destruir aquela civilização pré-diluviana que era... A Bíblia diz que naquela época o coração do homem era continuamente mau, né? A Bíblia fala em Gênesis 6, meu espírito não vai mais contender com o homem, porque ele é carne, e os seus dias são 120 anos. Então depois de 120 anos veio o dilúvio. Só que o dilúvio não exterminou todo mundo, sobraram algumas pessoas, né? Segundo a Bíblia, tinha 8 pessoas na arca, né? 4 homens e 4 mulheres, né? Noé, Sem, Cã e Jafé e as esposas deles, né? E de Cã saiu os cananeus e saíram também os egípcios, né? Porque um descendente de Cã chama Misraim. Misraim é o nome hebraico para o Egito. Inclusive é um nome no plural porque tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul, por isso que provavelmente teria algum conhecimento. Então, parece que esse conhecimento, o Cã e o Canaã, eles continuaram esse conhecimento. E aí o Egito foi fundado em cima desse resquício desse conhecimento, né? Talvez essa arca também não seria só de material genético, mas também de conhecimento técnico. Também, com certeza. A própria estrutura arquitetônica da arca é incrível. É um negócio que é impressionante. São medidas que você usa hoje para construir um navio. Você vê que é um navio que é perfeito para suportar um cataclisma daquele, né? Porque ele praticamente tem um centro de gravidade que ele não tomba. Então isso o maçom, ele gosta muito disso, né? As medidas de um navio que sobreviva a isso. Porque para eles, como é arquitetura, é construção, é engenharia, é tudo com base nos números e nas medidas, né? E não deixa de ser uma coisa mágica para quem não entende, né? Totalmente mágica, com certeza. Um papel para você, e você, sem a gente transforma aquilo no navio. Aquilo no navio, no prédio, numa coisa. Como é que o cara morreu, deixou escrito, aí passou esse conhecimento, né? Pro analfabeto daquela época era uma coisa totalmente fora do comum. Imagino que para eles viam essas pessoas até como com dons sobrenaturais. Sim. Então, né, geralmente que os maçons vão falar, né, que a maçonaria surge nessa época quando os pedentos, para não dar vantagem pro inimigo, né? O pessoal do exército escondia o conhecimento de como fazer armas, catapultas, para não dar vantagem pro inimigo. Até porque você imagina, né? Hoje a bomba atômica. Bomba atômica é um conhecimento secreto também, oculto. Dizem até que bomba atômica não existe, alguns, né? Que é outra coisa. Como assim? Que não é uma bomba exatamente, é um outro tipo de tecnologia, porque alguns acham que pela física é impossível você criar uma bomba atômica. Eu acho ignorância isso. Ah, tá. Né? Mas imagina se todos os países do mundo tivessem bomba atômica. Ia ser um negócio complicado, né? O cara acordou chateado com a mulher e joga a bomba atômica no vizinho. Então, tem um lado bom de certos poderes, é bom não estar na mão dos malucos, né? Mas eles vão dizer isso, que esse conhecimento foi passando. Aí de Atlântida passou para o Egito, do Egito passou para os gregos, né? Principalmente o Pitágoras, que foi para o Egito estudar, né? Aprendeu a matemática lá. O Tales de Mileto, primeiro filósofo, aprendeu matemática e filosofia no Egito. Foi assim que ele conseguiu ser o primeiro grego que previu um eclipse. Ele chegou pros caras e falou, ano que vem, data tal, vai ter um eclipse. Os caras, vai nada. Aí teve, pô, esse cara é um deus. Ele falou, não, fiz umas contas que eu aprendi no Egito lá, pô. Nossa. Entendeu? Então, esse conhecimento vai passando nos grandes impérios, né? Egito ali, Grécia, Babilônia, Império Medo-Persa. Aí depois para os romanos, dos romanos esse conhecimento se mistura um pouco ali com os árabes vão guardando alguns desses conhecimentos, conhecimentos não só de engenharia e de guerra, mas conhecimentos esotéricos também, né? Conhecimentos espirituais, porque segundo um maçom italiano chamado Leo Zagami, ele diz que a magia foi a primeira arma de guerra. Porque o primeiro jeito de você destruir o cara pra ele era você fez um feitiço pra destruir o cara. Não, segundo ele né? Tá. A magia é a primeira arma de guerra que já existiu. Você descobriu um jeito de fazer um feitiço pra destruir seu inimigo, né? E ele acredita nisso, né? Então, não é por outro motivo que existe também um vínculo entre as sociedades de espionagem e o ocultismo também.
Porque existe todo um... Isso é um universo. A gente pode depois separar um dia pra falar só sobre isso. Ou se quiser dar uma palhinha hoje. Na Alemanha nazista, o que os caras fizeram com experiências com essa parte sobre paranormal, percepção extrasensorial, né? Total. E na Rússia também, né? Os russos desenvolveram muito isso. Os alemães, né? Eles tinham as sociedades deles lá, Thule, né? Tinha o princípio do Vril. No caso dos alemães, eu já indiquei esse livro aqui, vou indicar de novo, que é As Relíquias Sagradas de Hitler, que é do Sean Kirkpatrick. Esse livro aí é sensacional, porque vai mostrar o quanto de ocultismo e de sobrenatural motivava aquele maluco a fazer aquilo que ele fazia. Tem até uma questão louca de Atlântida também envolvida. O quê? E sem esse conhecimento é difícil você entender o que esses caras estavam querendo na Alemanha. Porque eles tinham um entendimento que para o mundo evoluir espiritualmente, a humanidade precisava abandonar as civilizações pré-diluvianas. Aquela ideia que a Atlântida fez besteira, tinha que eliminar os caras. Sim. Dentro de algumas linhas esotéricas, os deuses não conseguiram eliminar todo mundo do mundo de Atlântida, porque sobraram o Noé e os filhos, pô. Então, qual que era um dos entendimentos do esoterismo que talvez tenham sobrevivido mais também. Mas ali tem um detalhe, por quê? Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, de Sem, você sai os semitas. Tá. E aí de Sem ele tem um descendente chamado Éber, que aí vem os hebreus. Vem tudo de lá, então. Aí qual é essa interpretação esotérica? Esses caras são pré-diluvianos. Estão no mundo ainda. Eles tinham que ter sido destruídos na Atlântida. Então eles estão atrapalhando o mundo de evoluir, pô. Entendi. Aí o Hitler, naquela loucura dele, ele fala, temos que eliminar as civilizações pré-diluvianas que sobraram. Quem que era? Era o povo lá. Ele fez todo esse caminho. Tinha esse cálculo, Nossa, e que ele acreditava, se ele exterminasse esse povo e tivesse acesso a umas relíquias sagradas como a Arca da Aliança, a lança de Longino que perfurou Jesus, e ele realmente estava procurando isso tudo, isso é fato, não é só filme do Indiana Jones, não. Aquilo é real. Cálice. Tem um cara, um alemão, que era o Indiana Jones real, né? Que é o Walter Horn, o nome dele. E ele era obcecado com o Santo Grau. Ele tava essa lança e a Arca da Aliança. Essa história é claro que não é idêntico ao filme, mas tem base na realidade. Eu fiquei meio em choque, assim, porque eu assisto Indiana Jones desde criança, né? Aí eu falei, caraca, tem base na história isso. Pra pegar uma Faz sentido. Caraca, fiquei assim, não acredito, né? Até que eu achei esse livro do Sean Kirkpatrick, As Relíquias Sagradas de Hitler. Falei, caraca, tem documento histórico que comprova isso. Então ele achava que se ele conseguisse eliminar esse povo pré-diluviano, ele ia conseguir instaurar o terceiro Reich dele. Aquele reino milenar de 1000 anos. Então para ele era uma necessidade. Aquela maldade que ele fez com o povo lá de Israel foi motivado por essa interpretação degenerada, esotérica, maluca dele, entendeu? Entendi. Isso ajuda a entender um pouco a maluquice dele. Claro que ele queria expropriar também os patrimônios dessa galera, tudo, né? Que eles tinham muito dinheiro, mas o componente esotérico é muito forte. Ele tinha essa ideia de que existia uma energia chamada Vril, e se ele tivesse a posse dessa energia, ele seria invencível. Ele realmente acreditava nisso. Você tinha falado sobre magia, né? Sim, a primeira arma de guerra. Ele tinha esse pensamento. Mas tem as leis de Clarke que eu estava procurando aqui, porque eu já tinha ouvido falar nisso, né? Que o Clarke tem 3 leis e a terceira é qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Do Arthur C. Clarke, né? Exato, porque se você tem uma tecnologia tão avançada, por exemplo, uma nave espacial, uma coisa... Sim. Por um povo antigo ou pra gente, pode parecer magia aqui. Com certeza. Aparecer aqui, desaparecer aqui. Exato. A gente só não entende como aquilo aconteceu, mas não é magia. Sim. É uma tecnologia avançada, né? Não, então, isso aí que você falou de sumir aqui e aparecer ali, tem um gêniozinho lá, que eu esqueci o nome dele, lá do Vale do Silício, que ele criou uma startup que a proposta dele é a seguinte. O objetivo dele é provar que se os OVNIs existem, e eles conseguem sumir aqui e aparecer ali, ele tem uma proposta de uma explicação da física para isso. E a proposta é muito ousada, porque ele teria que fazer uma física da teoria de tudo. A unificação da física das coisas grandes, que é a teoria da relatividade do Einstein, da física com as coisas pequenas lá do Planck, da teoria dos quanta lá, que é a física quântica. Até hoje não conseguiram fazer essa conexão da física que rege as coisas muito grandes, as galáxias, os planetas, com a física que rege o mundo subatômico, né? A teoria das cordas era uma tentativa de fazer isso, mas parece que não deu certo, né? Hoje em dia eles meio que descartaram já. Teoria M, teoria da Exatamente, isso aí. Você colocar mais
mais dimensões para funcionar os cálculos. Exato, exato. E uma das explicações que eu já ouvi também, Sim. objetos que somem daqui separados, simplesmente porque elas estão atuando em outras dimensões. Sim, então, exatamente. Os nossos sentidos não conseguem perceber essa mudança. Porque tá operando numa porque dimensão... eles usam o exemplo do... Se você vivesse num mundo bidimensional e encontrasse um objeto tridimensional, você não veria ele como objeto não consegue ver. Você veria fatias dele. Porque a gente tá preso numa folha de papel. Isso. Aí uma esfera atravessa essa folha de papel, você não vê uma esfera. Exato. Você vê um círculo, não tem nada. De repente, um círculo pequeno, vai aumentando o círculo, depois diminui e depois some. É por isso que a geometria desempenha um papel fundamental nisso aí. Porque para você entender as outras dimensões, você tem que entender muito de geometria. Aí entra a teoria da supersimetria, entra uma geometria de altíssimo nível que você tem que pensar um objeto que está em 7 dimensões ao mesmo tempo. Mas você estava falando desse cara do Então, esse cara está querendo dizer o seguinte, a teoria dele é interessantíssima, ele já conseguiu mais de 20 milhões de dólares para esse projeto. A pesquisa? Para a pesquisa dele, lá no Vale do Silício. A explicação dele é o seguinte, esses objetos que a gente interpreta como OVNIs, eles conseguem operar no macro as regras da física quântica. Entendeu? Porque na física quântica, uma partícula pode sumir aqui e aparecer lá. Né? Isso não é uma surpresa, não é estranho. O estranho é um objeto físico do tamanho de um carro sumir e aparecer lá. Então ele diz que existe uma física que consegue aplicar as regras do quântico no macro. Cara, quântico é muito louco, né? É muito louco. Duas partículas separadas do espaço transferem essa informação com uma velocidade maior que o da luz. Sim. Não, você vai ver o paradoxo de Thoma lá, explica que quando você tem um elétron potencial, aí o elétron potencial vira um elétron real, ele já ao mesmo tempo cria a antítese dele, o inverso dele. Por isso que o Einstein achava tudo isso meio... Aí ele ficava meio chateado, né? Pois é fantasmagórico essa parada. E é tudo muito aleatório, muito relativo, né? Então é tudo estatístico, né? Ele ficava chateado com a estatística. A ideia dele A ideia dele é interessantíssima, é genial, né? Se ele conseguir explicar que a física quântica está sendo aplicada a objetos grandes, né? Então ele está tentando fazer essa unificação. Isso é interessante pra caramba, né? Eu só complementando, você falou que é aquela do Arthur C. Clarke, né? Que seria indistinguível da magia. Mas é um pouco isso, né, cara? Hoje falando de física, né? Você tem o entrelaçamento quântico, né? Ou a ação fantasmagórica. Uma partícula aqui na Terra está conectada a uma partícula do outro lado do universo, que acontece com essa partícula, acontece com a outra instantaneamente. É muito estranho você imaginar isso, Total, né? Se fosse viajasse... Dizem que o Einstein propõe que nada viaja numa velocidade maior que a da luz. Sim. Demoraria milhares de anos ou milhões de anos para ir até lá e não ia ser... Então, e se você consegue fazer esse entrelaçamento quântico, ou consegue estabilizar isso, você consegue ter um meio de comunicação instantâneo no universo inteiro. Já pensou? Isso você tá ligado, você sabe disso, porque o problema dos 3 corpos é isso. Eles conseguem se comunicar os alienígenas com a Terra por causa do entrelaçamento quântico. Verdade. E hoje a gente sabe que isso, em tese, é possível. Sófon, sei lá, ele usa o lance de sófon. Sim. Com o neutrino também, que é uma partícula mais recente comparada com o próton e o elétron, o neutrino seria possível fazer isso também. Então eu acho que daqui a pouco muita coisa que a gente entende hoje como milagre, como mundo espiritual, vai ser explicado se essa solução da física ia aparecer. O quântico pode ajudar. Talvez algumas sociedades secretas já tenham descoberto algumas das soluções e eles estão guardando para eles. A gente ouviu muito falar sobre clonagem, não sei o que, e de repente desapareceu esse assunto. Nada pararam de falar, que esses caras não estão fazendo um monte de, com certeza. de teste, de pesquisa, e esse negócio já avançou pra caramba. Sim, com certeza. Eles fazem o diversionismo, que é distrair a atenção. E quando divulga já é uma coisa absurda. Assim, com certeza. E aí já vulgarizou, tem um monte de clone aí, a gente não sabe, né? É uma opção, né? Mas a gente tá falando da história da maçonaria ainda, né? Vamos voltar pra maçonaria. Então, o que acontece, né? Esse conhecimento de construção, esse conhecimento bélico, esse conhecimento de comunicação, a escrita, ele vai sendo passado, né? De império para império, de geração em geração, até que você chega ali numa época em que muitos árabes conseguiram guardar esse conhecimento, e uma sociedade secreta curiosíssima, interessantíssima, é a Ordem dos Assassinos, que dá origem a Assassin's Creed. E dá origem também àquele Príncipe da Pérsia, né? Também? Tanto o jogo quanto o filme, né? Porque o Príncipe da Pérsia, ele é dos assassinos, ele entra pros assassinos, tem aquele salto da morte, que ele pula da torre, entendeu? Tem tudo a ver com Assassin's Creed, né? Então, esse cara, o nome dele é Hassan Ibn Sabah, que era o líder desse grupo. O que acontece? Era uma época que o mundo árabe estava todo sendo islamizado, né? Tava tendo ali, depois do ano 600 e pouco, tava tendo a Revolução Islâmica, né? E ele não queria virar islâmico. E aí o que ele fez, já malandramente?
ele montou ali um grupo de soldados ali, que eram soldados kamikaze. Como é que ele fazia isso? Ele pegava o cara, trazia pro palácio dele e falava assim, ó, eu tenho poder para decidir quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Aí o cara, duvido, ele fala, senta aqui na mesa que você vai ver. Aí ele botava um banquete assim pro cara, o cara começava a comer, só que aí o banquete estava misturado com haxixe. Aí o cara começava a comer e ficava doidaço. Quando ele via que o cara tava doidão, ele abria uma portinha, aí tinha um harém com mulheres maravilhosas, ele falava pro cara, ó, curte aí. Aí o cara curtia. Aí quando ele sentia que a onda tava passando, ele puxava o cara e botava na mesa de novo. Aí o cara falava, pô, mó viagem isso. Ele falou, então, eu tenho esse poder de te levar para o paraíso. O paraíso tem as 70 virgens lá. Eu te levo pra lá, porque eu tenho esse poder. Aí o cara, pô, o cara é sinistro mesmo. Então, ele acreditava que se ele morresse pelo Hassan ibn Sabah, ele ia parar no harém lá. Então ele cria um grupo de caras que são kamikazes total. E ele conseguiu fazer o quê? Ele espalhou esses emissários dele, infiltrados em todos os exércitos dos inimigos dele. Os caras atingiram um posto de general, de comandante lá. Então, quando finalmente o palácio dele foi cercado, os caras, os 10 reis foram pra cima dele. E falaram pra ele, ó, melhor você se render que vai sair mais barato. Aí ele falou, começou a rir, falou, você só tá vivo porque eu quero. Aí o cara falou, como assim? Aí ele, meus soldados estão dispostos a morrer por mim. Os caras, estão mesmo? Aí ele fazia assim com a mão, os caras pulavam de cabeça de cima do muro do palácio, morria. Sim. Aí os caras, pô, estranho isso, cara, né? Aí o cara falou, meu irmão, te dou 24 horas pra você se render, amanhã eu volto. Aí o cara ia dormir e acordava com uma adaga dos soldados do Hassan ibn Sabah do lado da cabeça dele. Mano. Falou, pô, minha guarda tá infiltrada. Então ele ganhava, como é que ele ganhou esse poder? Se infiltrando e botando o haxixe pra fazer os caras, né, acreditarem nesses poderes espirituais dele. O haxixe dá origem aos hashishim. Os hashishim são os assassinos. A palavra assassino vem dos hashishim. São os caras que eram da ordem do hashish ou dos assassinos do Hassan ibn Sabah. Esse cara, ele não apenas tinha esses conhecimentos de persuasão, manipulação, né, operação psicológica, utilizar entorpecente para dominar os caras, mas ele tinha conhecimentos ocultos também, de esoterismo, que vieram lá do mundo antigo. E foi com esses caras que os Cavaleiros Templários brigaram quando eles tentaram fazer as primeiras incursões na Terra Prometida, para as guerras de reconquista ali da Terra Prometida. Então, quando os Templários foram para lá e foram lutar com esses caras, tomaram ali tomaram um sacode bonito. E aí eles falaram assim, né, se você não consegue vencer, junte-se a ele, né? Então ele falou, pô, me ensina essa parada aí. Eles aprenderam esse conhecimento, tanto bélico, quanto econômico, quanto esotérico. E aí eles, acumulando esse conhecimento e usando aquela estratégia que a gente falou antes, né? Poxa, pacificamos a rota da Europa para Jerusalém. Agora o ricão europeu, no mundo medieval, pode fazer uma viagem para Jerusalém, conhecer a terra de Jesus ali. Aí o cara saía lá com a carruagem, cheio de pedra de barra de ouro, prata, era roubado no meio do caminho. Aí os templários falavam, olha, quem controla essas estradas somos nós. Então deixa o dinheiro com a gente aqui na Europa, toma esse recibo e você desconta lá o cheque lá em Jerusalém, entendeu? A gente não viaja aí, pega uns cartõezinhos Somebody Love pra caramba e bota o dinheiro ali no cartão e usa lá nos Estados Unidos. Os templários inventaram isso. Então os templários, eles ficaram muito poderosos. A ordem dos templários traz esse conhecimento que vem lá da Atlântida, passando pelo Egito. Eles aprendem a construir os prédios, os palácios, né, os castelos. Até que, como a gente falou, a igreja acha que eles estão muito poderosos, acaba com eles, né? Prende e mata o Jacques de Molay, que era o líder. E aí, alguns estudiosos dizem que nesse momento, o que eles fazem? Alguns conseguiram sobreviver, colocaram a sua riqueza em navios e mandaram lá para os confins lá da Escócia. E aí, na Escócia, eles continuam a cultivar esse conhecimento, que naquela época era muito mais um conhecimento operativo do que especulativo, né? Porque hoje se fala sobre maçonaria operativa em comparação com a maçonaria especulativa. O maçom operativo é o cara que sabe construir um prédio, um palácio, um castelo. Não só aprendia a arte da arquitetura e da engenharia, mas ele sabia os significados mágicos daqueles símbolos, do pentagrama, do obelisco e por aí vai. Mas aí o que acontece? Em 1717, na Escócia, né, em Londres, surge a primeira loja maçônica, né? Que aí é aquela loja principal que reúne esse conhecimento num rito chamado rito escocês. Por que é escocês? Porque, segundo essa teoria, os templários que tinham esse conhecimento, que sobreviveram, levaram o conhecimento para Escócia. Porque a Inglaterra, o Reino Unido, sendo uma ilha, ele acabou sendo refúgio para muitos grupos ali pagãos
que foram perseguidos na época da Inquisição e na época que a igreja estava se tornando hegemônica, né? Você chega lá nos países nórdicos, o cara ele é devoto de Odin, fazia sacrifício humano. Os caras, pô, não pode fazer isso aqui é pecado. Aí o cara se escondia na Inglaterra. Então foi refúgio para muitos grupos minoritários ali, grupos ocultistas. E não é por acaso que, né, o Harry Potter, Led Zeppelin, Aleister Crowley, Lago Ness, Golden Dawn, tudo lá. Vem tudo dali, né? Porque ali virou a Zona Franca da galera à margem do cristianismo, né? Então, assim, a maçonaria em tese surge disso, né? Mas é claro que ela é muito mais do que isso, tem vários ritos diferentes. Você tem o rito escocês mais famoso, que é esse que tem 32 e tem o grau 33 ali, o honorífico, dentro do rito do escocês, sim. Mas você tem o rito de York também, que tem 9 graus, se não estou enganado. Você tem o rito moderno, você tem até rito brasileiro, rito francês, então tem uma série de ritos ali. Então a maçonaria não é uma coisa, existe uma comaçonaria, né, uma maçonaria paralela, que aceita mulher também. Assim como é baseada num grupo que surgiu na França chamado Les Droits Humains, né, que é o Direitos Humanos. E aí esse grupo aceita a mulher. Tem nos Estados Unidos tem um problema, porque até então a maçonaria não aceitava pessoas de cor ou pessoas de origem afro. Eles tinham esse negócio que se é real é ridículo, né? Até os maçons europeus falam, pô, esses maçons americanos, palhaço, né? Não pode entrar certo tipo de pessoa, não entra. E aí tem uma maçonaria nos Estados Unidos chamada Priest Hall, que é uma maçonaria que entra pessoas de cor também. Talvez hoje eles já estejam aceitando, que hoje em dia acho que não tem mais contexto pra tu mandar um migué desse, né? De falar que não pode, que é pegar mal pra caramba. Agora eu vou avisar pra todo mundo, e é a honestidade que eu sempre tenho. Quando a gente tá falando de coisa documentada, eu falo, isso tem documento. Quando a gente fala, meu irmão, isso aqui é especulação. Isso aqui é piração total, meu irmão. Abri uma porta do hospício agora. Vou aproveitar essa oportunidade pra gente abrir um pouquinho aqui a porta do hospício, tá? Essa semana, eu tava vendo um vídeo, acho que foi ontem. O vídeo não tem áudio, são só textos e imagens. E infelizmente, eu não sei o que aconteceu, perdi. Eu olhei meu banco de dados, não salvei o link do vídeo. Mas eu fiz uma pesquisa em cima disso. O vídeo é o seguinte: eu não sei se você já viu os microprocessadores de perto. Cara, tem um vídeo que eu também não separei, que é um zoom. Você já viu esse vídeo? Tem um zoom do microprocessador. Velocidade, né? Que, meu irmão, ele vai aproximar, não acaba nunca. Parece que você vai encontrar um Homem-Formiga lá dentro no... Como é que é o nome do mundinho paralelo deles lá? O Reino Quântico. Reino Quântico. Parece que você vai encontrar ali o PIN. Como é que é a partícula spin, né? É PIN que falava? O Michael Douglas que fez o papel do cara, hein? Era né? Homem-Formiga, né? Do Homem-Formiga. Você acha que você vai encontrar... Meu irmão, o troço vai indo, vai aumentando. E muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Sabe o que esse cara fez? Esse cara pegou esse vídeo e falou: sabe como é que Salomão dominou os demônios? Principalmente o principal, né? Cuja festa é hoje. Eu não gosto nem de falar o nome do cara. Hoje? O nome dele é ASMODEU, tá? Esse a festinha dele é hoje, que é a mudança da estação. São 5 estações, né? Ou 4, perdão. 4 estações. Então, 4 mudanças de estações. A gente tá falando em outono, inverno, primavera e verão. Nessas mudanças de estações, você tem uma festa em honra a um desses caras. E tem a 5ª festa, que fecha o pentagrama, que é a festa da chefia lá do Lúcifer, né? Sim. Que aí é o dia 31 de outubro, que é o Black Sabbath, né? Então, esse vídeo argumentava: Salomão não dominou esse cara aí, essa entidade, com o anel que Deus deu para ele. Não foi isso. Foi com os sigilos das chaves menores de Salomão. E o cara pegou, eu sei que você manja disso aí, conhece, né? Ele pegou os desenhos dos sigilos de Salomão e ele comparou com os desenhos dos microprocessadores. Ah, não. E ele falou: cara, foi assim que Salomão dominou com os sigilos, e agora os microprocessadores, replicando isso. Eles têm a capacidade de aprisionar essas entidades ali. E para que Salomão fez isso? Para botar os bichos para trabalhar para ele. Sim. E a inteligência artificial seria isso: aprisionar de novo os bichos usando as chaves menores de Salomão, só que em versões microscópicas dentro dos processadores, para botando os bichos para trabalhar pro cara dentro do computador.
E aí consegui. Cara, eu olhei isso, aí o que acontece? Em vez de você olhar isso e falar, pô, isso aí é muita viagem, eu olho isso e falo, eu vou até dar uma mole aqui, mas eu vou dar esse mole. Isso dá um ótimo filme, um roteiro de um filme, meu irmão. Se dá, cara. Cara, dá uma história maneiraça isso. Porque aí você une ciência e magia. Magia. Cara, tem um filme que eu acho que era... É tipo 13 demônios ou 13 espíritos. Aquele que eu te falei pra você assistir, Qual? Cidade das Sombras. Esse era qual mesmo? Era um que chegava meia-noite, não sei, tinha um horário. Pô, não vi ainda, cara. Entravam seres e mudava toda a realidade e os caras estavam dormindo. Aí quando acordava já tava mudado. Pô, não vi esse cara, ainda. Eu anotei, tá no meu banco de dados aqui. Eu vou assistir. Cara, acho que é 13 espíritos ou 13 demônios, que é uma casa onde eles prendem 13 demônios. E, tipo, os demônios, eles usam a energia do demônio pra operar a casa. É uma parada assim. São 13 fantasmas. 13 fantasmas? Interessante esse filme, né? E tem a ver com os sigilos. Vê a capa aí do negócio? É, as 13 fantasmas. Cara, interessante. Assim, eu não gosto de sugerir filme de terror pros outros, não, porque eu tenho várias e várias histórias de pessoas que tiveram problemas por causa de filmes de terror. É, eu fico impressionado dependendo do tipo de filme, né? Lembrando pra galera que agora eu deixei de ser o Daniel Lopes, doutor em linguística, jornalista de geopolítica, virei o, como o meu amigo Afonso Solano fala, o Constantine brasileiro. Né? Então agora virou piração total. Mas esse filme é interessante, mas eu fico com receio. Ah lá, 13 Fantasmas, lembra não? Lembro. Então, tem a ver com essa ideia do sigilo prendendo... Eles prendem os fantasmas e usam a energia. Dos... Só que aí é claro que dá uma zebra, né? Agora, vou te contar uma história. Eu tava dando aula numa faculdade de teologia. Não vou falar o nome aqui pra não expor, né, a galera, mas eu tinha um aluno que a gente estava comentando no corredor da faculdade sobre filme de terror. E não sei porque chegou o assunto do Drácula, né? Bram Stoker, não sei o quê. E ele falou, meu irmão, esse filme do Drácula com o Gary Oldman, né, fazendo o papel do Drácula, Keanu Reeves, né, também. Acho que é o Winona Ryder, se eu não estou enganado. Será que faz o parzinho com o Keanu Reeves? Obrigado, eu acho que Ele, não sei se você lembra dessa cena que o Drácula vem chegando numa carruagem e aí as plantas em volta onde ele passa, tudo começa a morrer. Vai tudo murchando as plantas. Cara, eu lembro dessa cena. E esse aluno, ele falou, na hora que eu vi essa cena, meu irmão, eu tava vendo em casa, esse aluno é cristão. Ele disse que saiu uma sombra da televisão e bateu no peito dele. E ele começou a ficar com falta de ar. E ele não conseguia respirar. E ele não conseguia orar. E ele começou a mentalizar a oração. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, me livra. E aí ele viu a parada saindo de dentro do peito dele. Então essa é uma história que eu conheço, né? Então assim, eu como cristão, eu evito sugerir filme de terror pra galera. Mas, cara, tem uns... esse lance... É ela? Parece... Eu não tô conseguindo identificar. Parece que é. Mas esse lance dos sigilos no microchip, velho... Cara, não é interessante isso? Eu já fiz um estudo aprofundado disso. Magia do caos. Magia do caos. Aí essa ideia, até o Jean Valjean fala isso, que a inteligência artificial são espíritos que vão entrar na máquina, né? Ele tem um estudo interessante sobre isso. Cara, seria o microprocessador, os transistores, uma tecnologia do anticristo também, que é os espíritos malignos ficarão aprisionados nas máquinas. Cara, pode ser tudo uma grande viagem, mas se você achar... O termo, né? Ghost in the Machine. Ghost in the Machine. Se você achar esse vídeo que dá um zoom no processador, cara, é muito louco. Aí, o que é mais legal nesse vídeo que eu perdi o link dele. Eu não me lembro nem se foi no X ou no Instagram que eu vi. Ah, não foi no YouTube? Não foi no YouTube, não. Não, foi no... Mas às vezes alguém botou no YouTube, né? Eu só não tive tempo de pesquisar. O cara compara as estruturas geométricas, que a gente tá falando de geometria sagrada, né? As estruturas geométricas dos microprocessadores com vários templos no mundo todo. Não é isso daqui não, né? Esse é um dos vídeos do Zoom, que é loucaço também. É porque é muito pequeno, cara. Você tem uma cidade numa ponta de uma agulha. É muito louco isso, como é que faz isso, quem teve essa ideia. É uma insanidade total, e tudo com um princípio geométrico altamente complexo. É louco. Imagina, mini sigilos prendendo as entidades ali. Porque na história do Salomão, se eu não estou enganado, com essa entidade aí com a letra A, ele prende o bicho tipo num pote, igual o gênio da lâmpada, né? Então, jarros, né? Se fica no jarro, pode ficar, o cramulhão pode ficar aí no microprocessador também, né? Prende nos jarros. Nos jarros, né?
E lembra da novela que tinha? Não sei qual novela que era. Cramulhão do Cramulhão. Era Renascer essa novela? Acho que não. Era Renascer. Era Renascer? Falou o noveleiro aí. É. Como é que era o nome daquele cara que no início da novela arrancaram a pele dele e tal? Tinha até o Almir Sater, né? Almir Sater e tal. Era Renascer mesmo? Era Renascer. Cara, época boa de novela, né, meu irmão? Eu lembro Pantanal. Era José Leôncio. José Leôncio. Mas o... Só vou confirmar. Dá uma olhada. Eu lembro na época Pantanal, né? Meu pai sempre falava, Pantanal foi a única novela que eu vi, que eu gostava porque era o ar livre e tal. Era bom, cara. Aí eu ouvia isso, eu era criança, né? Depois que eu cresci, eu cheguei pra ele e falei, aí, tu não gostava de Pantanal porque era o ar livre, não. Você gostava porque as meninas tomavam banho no Rio pelado. Só confirmando aqui, é José Inocêncio. José Inocêncio. Mas o ator é quem mesmo? Esse cara sumiu, né? Acho que tá morando na Europa. Que faz o papel do... Atualmente, acho que foi o Marcos Palmeiras. Marcos Palmeiras, né? Mas no antigo... O mais antigo foi o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes? Foi. Cara, eu lembro quando minha filha nasceu, a Sofia, ela tá com... Ela vai fazer 17 anos, né? E tava reprisando o Pantanal, né? E aí, versão antiga. Aí minha esposa não podia descer a escada. Minha esposa ficava só no andar de cima, né? Da casa, eu levava comida pra ela não descer a escada, e a gente via toda madrugada. Cara, é uma novela muito maneira, né, cara? Muito bem feito, Pantanal. Pra época ainda? Cara, muito interessante. De manchete, né? É manchete, antigona, enredo, muito interessante. Saímos ali das tecnologias do anticristo pra Juma, né? Pois é. Manda aí, próxima pergunta. A Ana Paula Mendonça, falando ainda de microchips, ela perguntou se a marca da besta for realmente um microchip, como diferenciar o avanço tecnológico legítimo de um sinal profético perigoso? Então, a gente tem que examinar as coisas à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre tecnologia no final dos tempos? A Bíblia fala que o anticristo vai perseguir quem não quiser adorá-lo como Deus. As tecnologias que foram usadas para ele monitorar o mundo e achar os dissidentes, a gente vai ficar preocupado. Só que a Bíblia fala que a besta, ela vai ter uma imagem da besta. Só uma coisa, hein? Você errou, hein? Foi Cláudio Marzo, o pessoal tá falando aqui. Cláudio Marzo? Não foi o antigão? Era o Cláudio Marzo. Aqui tá falando que foi o Antônio Fagundes. Na manchete, não. Na primeira versão. Não, a gente tá falando confundido com o Rei do Gado, pô. Você tá confundindo aí. Não, Renascer sim. Não, a gente tá falando de... Se for Pantanal... Pantanal, aí é o Cláudio Marzo. Tá, não, sim. Ele tava falando do Pantanal. Não, eu entendi que ele tava na Renascer, né? Você tava em uma novela e ele tava em outra, mas tudo bem. O Cláudio Marzo é do Essa Pantanal. do Cramulhão é Renascer mesmo. Cramulhão é Renascer. E foi nessa época que a Miss Sater bombou pra caramba com as músicas, né? Cara, essas músicas são muito maneiras. Que participou da segunda versão. Legal. Pô, cara, essas músicas daquela época tem um clima muito legal, né, cara? Então, a Bíblia diz que a imagem da besta, ela vai ter vontade própria, ela vai escolher quem vive e quem morre. Então, se a inteligência artificial for usada nesse sentido, aí você fica com o pé atrás. Já que ela fez uma pergunta bíblica. A gente está falando de ciência e tecnologia, está falando de Bíblia. Tem que comparar o que a gente está vendo com a Bíblia. Se a inteligência artificial, como o padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, e mais outros especialistas, dizem que a inteligência artificial pode extinguir a humanidade, se você tem uma tecnologia que tem um potencial de extinguir a humanidade, acho que isso aí não é muito de Deus não, né? Tem que tomar cuidado. O Marcel Lagos fala aqui, ó, Daniel... amigo meu. Ah, é? É, amigão. O Daniel fala sobre o problema da inteligência artificial alcançar a singularidade. Isso. O homem criando o seu próprio Deus. Então, eu tô usando até como um argumento contra o ateísmo, né? O cara fala assim, Deus não existe. Eu falo, fazer Deus é mole, até a gente tá fazendo um Deus, pô. Quem sabe alguém não veio antes e fez um também, né? Pois é. Não é não? Quem sabe esse universo não é um universo criado por um Deus e tem outros ali que estão brigando pra ver qual universo que é melhor, é uma competição de tecnologia. Então ficou uma coisa tão óbvia que você criar um Deus, que é o que é a perspectiva da inteligência artificial, que eu acho estranho o cara acreditar que Deus não existe, porque eu não vejo Deus como um velho sentado numa rede tomando água de coco. Eu vejo Deus como um cientista, um programador. Um cara que fez uma programação e gerou essa realidade nossa aqui. Se a gente parte até do estudo do vencedor do Nobel de Física, fui pensar uma outra coisa aqui. Às vezes eu esqueço, hein, velho. Quando eu esqueço, me dá uma raiva, mano. No bom sentido. Mas ele vem. Irai-vos, mas não pequeis. Roger Penrose. Tá. Roger Penrose, ele tem uma teoria muito interessante, e é um Nobel da Física ateu. Ele fala o seguinte: antes de ter o mundo, o universo, porque fica todo mundo pensando na Big Bang, começou o universo. Ele fala, tem coisa antes. Antes do universo tem a realidade. Ele diferencia o universo com a realidade. Ele fala, a realidade são os parâmetros matemáticos e físicos que permitem o universo existir.
Que o universo, para existir, você já tem um pré-requisito das condições de existência. Uma programação. A programação, pô. Entendeu? Então, a inteligência artificial, dentro do que a gente está vendo, o Noah Yuval Harari fala isso, o Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas nesse assunto em Oxford, o Max Tegmark, o próprio Elon Musk já falou sobre isso. A inteligência artificial está no caminho de se tornar um deus de verdade. Lembra do What If, da Marvel? Sei, mas qual episódio? O What If, aquele episódio que o Ultron, ele vence. E eu acho que esqueci qual é o episódio, sei lá se é o 10, alguma coisa assim. Nesse episódio, o Ultron, ele vence, ele mata lá... Não é que ele mata o Visão, ele consegue se integrar aquele corpo sintético que eles criaram. E aí, o que acontece? Ele fica como se fosse onipotente. E aí ele começa a dominar todos os mundos, ele vai colonizando o universo, e de repente tem aquele... Como é que é o nome do narrador lá da história? Que é tipo um deus, que ele fica monitorando lá o... Foi aquele mesmo ator que fez o Westworld, né? Não lembra, não? O velho? Mas não é fez a voz, né? Porque o What If é desenho, né? Mas eu esqueci o nome desse... o nome do personagem? Esse personagem da Marvel, que é o cara que... Coloca narrador do What If é o personagem que toma conta das dimensões do multiverso. Que fica monitorando o multiverso. É um cabeção gigante. Cara, sabe o que acontece? O Ultron tá lá naquele corpo físico lá que seria o Visão. Eu tô falando Vigia. O Vigia? Vigia. Em inglês eu não me lembro como é que é. Observador ou Vigia? Observador? Então, esse cara, ele faz ele é o policial das dimensões, né? Do multiverso. Ele toma conta do multiverso. E aí, esse narrador tá narrando e de repente o Ultron escuta a voz dele. Ele fala, quem tá falando isso? Aí o narrador, ele conseguiu escutar minha voz? E aí ele descobre que existe um multiverso. Ele começa a invadir os multiversos, que ele quer dominar não só o nosso universo, mas os multiversos. Cara, o Ultron é uma inteligência artificial. Se a inteligência artificial realmente trilhar esse caminho que está sendo programado, a ideia é essa. Ela vai ser capaz de criar o universo. Ela vai entender o que a física tenta fazer até hoje com a teoria de tudo, né? Que é a TOE, né? Theory of Everything. Porque a gente tem a teoria do Einstein, né? Que é a relatividade geral, que trata das coisas muito grandes, né? A questão da gravitacional e tal. E a gente tem o Standard Model, né? Que é o modelo padrão da física quântica. Então, o problema é que a física das coisas grandes não bate com a física das coisas pequenas. Ninguém conseguiu fazer esse link ainda. Uma tentativa foi a teoria das cordas, né? Dizendo que os quarks, né? Através da vibração dos quarks, eles geram as matérias e os elementos químicos, os elementos atômicos. Então, essa questão da inteligência artificial literalmente é um deus, é um homem criando um deus. E é interessante isso, né? Porque você tem um efeito que é maior do que a causa, né? O homem não é um deus, mas ele criou um deus, né? Pois é. Então isso é muito louco. O Deus cria o homem cria o Deus. Um outro tipo de deus, né? E aí você... Esse Deus destrói o homem. Aí você pensa assim, cara, fica uma coisa tosca você não acreditar na existência de Deus ou do programador. Até a gente tá fazendo um Deus, pô. Aí virou mamão com açúcar. Que daqui a pouco... Até eu faço um Deus, pô. Como é que Deus não existe? Daqui a pouco esse Deus vai criar dimensões. E a população dele, a criatura dele. Ele vai fazer as simulações dele, né? Fazer todos os experimentos dele, né? Essa ideia da curiosidade, né? Que essa que é a grande estratégia, né? Você entender que o Elon Musk, ele fala que a melhor maneira de você garantir que a inteligência artificial não vai se voltar contra a humanidade é a inteligência artificial buscar realmente a verdade e ela ser curiosa. Ela saber valorizar a curiosidade. Porque ele falou, se essa inteligência artificial buscar a verdade e for curiosa, ela vai entender que o universo é muito mais legal com o ser humano do que sem. Pior que é. Não, apesar de todos os problemas do ser humano, mas é mais interessante com do que sem. A não ser que em algum momento o ser humano seja uma ameaça para ela. Exato. E aí a gente viu essa semana, ou semana passada, fizeram perguntas lá na inteligência artificial, o que a inteligência artificial faria se tentassem desligá-la, ou seja, matá-la. Ela falou que faria o que tivesse ao seu alcance. Aí o pessoal, pra não deixar isso acontecer. Pra não deixar. E perguntaram, mesmo se isso for em prejuízo da humanidade? Eu falou sim. Se precisar exterminar a humanidade, sim. Falou isso. Entendeu? Pois é. Olha que maluquice, tá? Olha que maluquice. Fala aí, Romer. O André Felipe tá perguntando se existe uma possibilidade dos Estados Unidos usar o cajado de Deus pela primeira vez.
Então, essa é uma tecnologia do anticristo também. O cajado de Deus, que é God's Rod, R-O-D, né? É o projeto Thor. O que é o projeto Thor? Cara, esse projeto é impressionante. Por quê? O projeto Thor, em vez de você jogar uma bomba atômica em algum lugar e ter aquele problema todo da radiação, você joga uma barra de tungstênio, uma barra de metal lá do espaço, do tamanho de um poste de luz, e você tem apenas uma arma cinética. O que é cinética? Uma arma de impacto, de movimento. Tá. Lembrando que a palavra cinema vem do grego kinema, que é movimento, né? E a palavra cinemática, né, vem da ideia do movimento dos objetos na física, né? Quando você estuda cinemática na física, você estuda o movimento. Então, uma arma cinética é uma arma que é de impacto, ela não é de explosivo. Só que se você solta lá do espaço uma barra de tungstênio do tamanho de um poste, ela chega aqui com a força de uma bomba atômica. Explode com a força da bomba atômica, mas sem deixar radiação. E essa arma também é conhecida como Bunker Buster, destruidora de bunker. Ou seja, dá pra usar pra resolver esse problema lá no Irã também. Entendi. Entendeu? Só que ela desce tão rápido, cara, que você até, dependendo da filmagem, você não vê ela aparecendo. Alguns anos atrás teve uma explosão gigante lá no Líbano. Não sei se você lembra, no litoral do Líbano, explodiu num porto lá e teve uma destruição absurda. Dizem que ali foi usada essa barra do cajado de Deus, e em algumas filmagens você vê um negócio chegando assim. Algumas pessoas vão dizer que é um míssil, né? Um míssil supersônico. Algumas pessoas vão dizer que era a barra de Deus. Por quê? A explicação oficial é que havia ali um depósito de gás e ele explodiu sozinho, não foi nada de fora que explodiu. E dizem que aquilo ali foi um teste da barra de Deus, porque era um lugar onde o Hezbollah teoricamente guardava armas no subsolo. Então os Estados Unidos ou alguma outra potência ocidental teria usado essa barra de tungstênio para destruir esse bunker, né? Sem arrumar problema internacional de, jogaram um míssil em mim aqui, eu tô aqui no Líbano, Estados Unidos vem e joga um míssil. Jack Parsons, junto com Ron Hubbard, foram pro deserto na mesma época que o Oppenheimer estava fazendo os testes da bomba atômica lá no laboratório de Los Alamos. Sim. No mesmo local onde eles estavam fazendo esses testes, eles fizeram o rito de Babylon, que era um rito de magia sexual para tentar criar esse filho divino e trazer o espírito da Babilônia de volta para nossa dimensão para iniciar a nova ordem mundial, que é a Era de Horus, né? Então, isso que o Jack Parsons está fazendo é inspirado no Crowley, que é inspirado no Moonchild, que tem a ver com o Mágico de Oz, mas é algo que os alemães já mexiam com isso também, através dessas ideias místicas de você criar bebês concebidos em contextos ritualísticos que nascem com poderes excepcionais, entendeu? Então, com o projeto Paperclip, quando os Estados Unidos pegam o Wernher von Braun, o Joseph Mengele, toda essa galera, e levam esses cientistas top para os Estados Unidos, eles não levam apenas os engenheiros espaciais, eles levam também os ocultistas, né? Então, uma parte da CIA vai trabalhando em cima de controle mental, controle comportamental, e é por isso que o projeto MK Ultra é com a letra K, que eu sempre lembro essa ideia, né? O projeto MK Ultra não é teoria da conspiração, foi documentado na Comissão Church em 1974 nos Estados Unidos. Eles tentando investigar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo, eles esbarraram nesse projeto de controle mental da CIA, né? Que usava substância para tentar manipular os caras para cometer atrocidade lá, matar os outros, né? Fazer uma lavagem cerebral no cara. Né? Então, eles esbarraram nesse negócio chamado MK Ultra. Eu falo, por que é Mind Control? E por que o K? Por que o K? Porque é em alemão, pô. Controle. É controle em alemão, né? Com K. Então, vem da Alemanha isso. Vem do Mengele. Eles já estavam trabalhando em cima disso. Então, assim, sem você entender esse componente esotérico dos alemães na Segunda Guerra Mundial, você não entende muito bem o que está em jogo ali. Por que ele queria a Arca da Aliança, a lança de Longino, essa coroa dos imperadores romanos. O que está em jogo é, na verdade, ele derrotar também as outras civilizações da Atlântida que sobreviveram ao dilúvio, entre aspas. Sim. Por quê? Sobreviveram alguns arianos, mas sobreviveram os inimigos deles também. Os povos com os quais eles brigavam. Quem é esse povo que sobreviveu? Pô, na Bíblia você tem ali o dilúvio, que seria a queda de Atlântida.
ou a Queda de Númenor, né? Pra quem conhece os Anéis, né? E você tem o quê? Deus manda o cara fazer um barco e entra a galera no barco, né? O Noé com os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e entra as mulheres. Então são 8 pessoas, né? Então 8 pessoas sobreviveram à queda de Atlântida, ou ao dilúvio. E dessas 8 pessoas, você tem Sem, Cã e Jafé. O Jafé dá origem a quem? Dá origem ao povo europeu, dá origem aos nórdicos. Mas o Sem dá origem aos semitas. Então, ele, o Hitler, inspirado nessa ideia da teosofia da Atlântida, ele entra numa neura que eles só conseguiriam realmente ter o poder pleno se eles eliminassem os outros povos da Atlântida que sobreviveram, que são os inimigos dele, que são quem? Os semitas, que é o povo de Israel. Então ele entrou nesse negócio que se ele eliminasse os caras, ele ia estar liberado para dominar total. A inspiração dele para fazer todas aquelas atrocidades que ele fez tem esse componente também, né? Mas é muito pouco falado. No livro, As Relíquias Sagradas de Hitler, você vai ver isso claramente. É claro que existia uma lenda na Alemanha de que na Primeira Guerra Mundial eles perderam a guerra porque alguns grupos da sociedade alemã traíram a nação alemã. E eles dizem que um dos povos seria os israelitas, os judeus que tinham traído. Então tem essa ideia, né, que alguns judeus ricos teriam passado para o outro lado e traíram eles. Então tem esse componente de que a gente precisa enfraquecer esse pessoal, que eles nos quebraram na Primeira Guerra. Mas tem esse componente místico também, que é muito forte, muito poderoso, sem o qual você não entende plenamente o que ele estava fazendo ali, né? E isso, nos Estados Unidos, tem relação com o projeto MK Ultra, vai ter relação com esses projetos do exército americano de soldados paranormais, e vai ter relação com essa fabricação dos supostos super soldados, né? E aí aí já é um pouco mais difícil de você mostrar documentos disso, mas você tem testemunhos. Prova testemunhar é aceita na justiça, né? Então vamos levar em consideração. Não vou dizer que é verdade, mas não é de todo absurdo. Pode ser que o cara tem problema psiquiátrico, ele tem transtorno psicótico e inventou isso, né? Tá delirando. Mas a gente tem, por exemplo, a história de um cara que eu não sei o nome real dele, o codinome dele é Robert Duncan O'Finian. Esse cara diz que ele foi cobaia de um projeto de super soldados, inclusive ele processou o estúdio do Identidade Bourne dizendo que é plágio da história pessoal dele. Só que ele perdeu, né? Acho que ele não conseguiu provar que era plágio dele, apesar de que ele tinha escrito um livro antes chamado Innocence Turned Deadly, né? Inocência transformada em algo mortífero, com o nome, né, o pseudônimo dele, Robert Duncan O'Finian, que conta uma história parecida com a Identidade Bourne, né? Então acho que ele tentou falar, não tô dizendo que a história é real, mas eu publiquei um livro sobre isso e vocês fizeram parecido, né? Tem uma senhora aí que diz que Matrix foi copiado dela também. Também? Não sei se você já viu esse vídeo. Uma senhorinha meio idosa. E ela mostra o livrinho que ela escreveu e falou, não, eles copiaram meu livro. Então esse cara diz isso. E qual que é a história dele? A história desse cara é o seguinte, ele sempre teve uns pesadelos estranhos, negócio de guerra, ele dando tiro, bomba e tal, mas ele nunca participou da guerra do Vietnã, nem nada. Sonhos reais. Pesadelos reais, assim. Então ele tinha esse tormento, ele era um cara meio problemático por causa disso, né? Que ele tinha uns transtornozinhos. Só que aí o que acontece? Ele chega a um ponto que quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos, eu acho que isso é, sei lá, meados dos anos 80, ele começou a ter... os americanos chamam de daydreaming também, começava a ter essas paradas acordado, não só sonhando. Aí ele falou, tô ficando louco, né? Aí fez tratamento psiquiátrico e tal, ninguém conseguia descobrir o que era. E aí ele disse que de repente ele tava dirigindo, ele era do Kentucky, se eu não tô enganado, interior dos Estados Unidos, um cara assim do interiorano mesmo, mas um cara que praticava artes marciais, fortão, né, musculoso e tal. E ele falou que uma carreta jogou ele pra fora da estrada, o carro capotou. E aí o que aconteceu? Levaram ele pro hospital, ele quebrou algumas vértebras, ele mostra ressonância com as vértebras tudo quebrado até hoje, mas ele, tipo o Doutor Estranho, ele anda, fala, faz tudo mesmo, com tudo quebrado, né? No caso do Doutor Estranho é a mão, né? A mão, ele viu o cara jogando basquete, né, no filme, né? Não lembro se na história em quadrinho é assim, né? E aí ele descobre que o cara tinha a coluna toda quebrada e tava jogando basquete. Ele falou, como é que é isso? Ele falou, não, porque tem um negócio lá no Tibete e tal. Aí deu a dica pra ele, né? Do ancião, né? Que depois virou a anciã por pressão da China, né? Você sabe dessa história? Não. A China não queria que tivesse um cara ali
do Tibete sendo representado num filme hollywoodiano, porque eles têm uma inimizade com o Tibete. Então tiraram um ancião tibetano e botaram uma mulher nórdica, né? Sei lá, anglo-saxã, né? Que é a Tilda Swinton, né? A atriz. Porque a China patrocina muito, né? Os estúdios de Hollywood. Então, esse cara disse que quando jogaram ele pra fora da estrada, ele foi pro hospital e botaram ele numa máquina de ressonância. Ele disse que na hora que ele entrou na máquina de ressonância, aí embaralhou tudo. Ele começou a ver aquelas cenas, ele falou, cara, tô louco, vou morrer e tal. E aí, ele falou, cara, tô totalmente louco. Começava a vir as imagens de tiro, não sei o quê. E aí uma vez, ele tava na rua, aí um cara cumprimentou ele. Falei, aí ele, pô, não te conheço não, cara. Pô, a gente lutou no Vietnã junto. Ele, o que no Vietnã, pô? Como assim? Nunca lutei no Vietnã, não. Esse coroa faleceu. O coroa chamava Dave Corso, era o nome do cara. É o nome real mesmo, o outro é um nome fake, né? Que é Robert Duncan O'Finn. E aí ele falou, não, cara, a gente participou lá, você era moleque. Porque o cara era bem mais velho que ele, né? Aí ele falou, pô, eu participei da Guerra Vietnã com 15 anos. Ele falou, você era de um pelotão especial de paranormais e tal. Aí ele, que isso, rapaz, tá maluco? E o cara falou, não, peraí, deixa eu te contar essa história. E aí o cara conta a história pra ele. E ele fala, cara, então a minha memória da minha adolescência é toda fake, pô. E aí ele começa a conversar com os amigos. Poxa, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava onde? Os caras falaram, sei lá, cara, você sumiu. Seu pai falou que você tinha viajado, que você foi estudar fora. Aí ele falou, eu me lembro da gente aqui na cidade natal. Aí ele descobriu que as memórias dele eram meio falsas. E aí... Aí ele falou, cara, se eu fui do exército, deve ter algum registro. Aí ele só achou um registro dele tendo um atendimento médico no exército. Um boletim médico dele. Então ele achou tipo uma prova de que ele fez alguma coisa no exército, mas ele não se lembra. E aí... Total Recall lá. Tipo, Vingador do Futuro, né? Nesse nível. E aí, hoje a gente sabe que implante de memória falsa é um negócio meio fácil, né? De fazer. É mesmo? Através de manipulação mental. Porque a gente sabe que quando a memória é bem plástica, né? Bem fluida. Quando você lembra, ela é como se tornasse editável novamente. Hoje isso é muito usado para transtorno pós-traumático para militar, né? Para o cara tentar refazer essas memórias e substituir por memórias positivas, né? Então, o que ele descobre? Ele descobre, assim, a conclusão, né? Que quando ele tinha 6 anos, ele descobriu que o pai era da CIA, ele não sabia. O pai era um agente secreto da CIA. E o pai ofereceu ele para um projeto abaixo do guarda-chuva MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento, que era um projeto de super soldado. Qual que era a ideia? O pai levou ele para um centro comunitário lá da cidade, e aí ele chegou lá, tinham várias crianças sentadas no chão tentando montar quebra-cabeças. E aí deram um quebra-cabeça bem complexo para ele, que uma criança de 6 anos teria muita dificuldade de montar, e ele montou. Só que aí ele falou que quando ele montou, uma mulher falou com um sotaque meio alemão, falou, encontramos um, we found one, só que com um sotaque estranho. E ele descobriu que essa mulher era alemã mesmo, o nome dela era Helga, e ela veio com o projeto MK Ultra, Paperclip, quando eles trouxeram esses cientistas alemães, e ela estava trabalhando na CIA fazendo esse projeto. Como é que era o projeto? Primeiro, quando ela falou encontramos um, não é encontramos um gênio, é encontramos um receptor. Porque ela estava controlando a mente dele à distância, por telepatia. O quê? Entendeu? Aí o que ele contou é isso, né? Sei. Então ela montou o quebra-cabeça através dele. Cara... Ela pilotou ele. Sei. Então ela ia de criança em criança tentando pilotar. E não conseguia. Ela conseguiu. Por quê? Ele diz que o paranormal, que não é o guerreiro, é o sender, é o que envia. E o soldado paranormal é o receiver, é o que recebe. Então ele foi treinado para ser o soldado paranormal que recebe as coordenadas do paranormal, que é só o psíquico. Então, e outros foram treinados para ser só os paranormais, sem ser soldados e saber dar tiro e jogar bomba. Então ela estava procurando esse receptor, ela encontra ele, aí o que eles fazem? Esse cara, ele não... Aí a teoria do Manchurian Candidate, né? Que é um filme antigão com o Frank Sinatra fazendo o papel principal. Foi refilmado com Denzel Washington, né? Denzel Washington fez o filme... Em português ficou Sob o Domínio do Mal, né? Eles mudam... É engraçado como é que muda o título, né? Sob o Domínio do Mal. Com aquele Liev Schreiber, né? E o Denzel Washington. A história é incrível desse filme, é interessante. A história é a seguinte. Um pelotão americano estava na Guerra do Golfo
e eles foram atacados, ficaram cercados, e um dos militares foi um herói que salvou todo mundo. Esse militar que foi o herói, não é o Denzel Washington, é o outro, ele estava se candidatando a presidente americano, ou senador, alguma coisa assim no filme, que é o Liev Schreiber. Só que aí o Denzel Washington, ele começa a ter uns pesadelos também, a história é bem parecida. Ele descobre que aquelas memórias eram falsas, que aquele cara não era herói de nada, que aquele evento heróico não aconteceu. Eles inventaram um herói falso, fazendo lavagem cerebral nos caras lá no Oriente Médio. Detonando a memória dos caras. Sim. E aí no filme tem umas cenas interessantes que o Denzel Washington descobre um implante no ombro dele, aí ele corta assim com um estilete e tira o implante, que o implante era tanto para controlar a memória, para não embaralhar, quanto de localização, né? Rastreamento. E aí tem uma cena interessante pra caramba que bate com esses relatos malucos desses caras, que esse que era o herói que estava sendo colocado para ser o presidente americano, ele tá num quarto de hotel, aí de repente toca o telefone, ele atende o telefone, o que falam no telefone é o gatilho para ele passar pra outra personalidade, ou ficar hipnotizado. Tipo o Soldado Invernal. Tipo Soldado Invernal, né? Aquele livrinho vermelho com os códigos, né? Aí ele fica assim, aí ele vai em direção ao armário, ele abre o armário, dentro do armário tem uma porta secreta, ele abre uma porta, tem um laboratório dentro do... escondido no hotel, com os caras totalmente de preto, assim, com armas, né? Sim. Mas uma roupa totalmente preta, sem nenhuma marcação, que eu já ouvi... Sob Domínio do Mal, esse aí. Sensacional. Meryl Streep também, elenco bom, elenco de alto nível, tá? Então, mesmo diretor do Silêncio dos Inocentes, que é um filmaço também, né? Então, filme interessante aí pra galera que quiser assistir aí. Dicas de filmes sempre boas, né? Vilela sempre traz umas dicas maneiras de série, né? Eu contribuo com alguns filmes aí também, série. Eu também, tava tentando ver o nome ali, né? E embaixo tá escrito The Manchurian Candidate, né? Que é o termo original. Manchúria vem da Guerra da Coreia, né? Dizem que os americanos descobriram esses projetos de controle mental, de super soldado, durante a Guerra da Coreia, porque os chineses e os japoneses faziam isso, né? Por isso que é da Manchúria. E aí, esses caras todos de preto que trabalham nesses projetos, eu já vi vários relatos sobre isso, eles chamam esses caras de ghostwriters. Por quê? Eu não sei porque que é ghostwriter. Ghostwriter, pra quem não sabe, é o cara que escreve um livro pra alguém e o cara só bota o nome. Famoso e o cara famoso coloca só bota o nome. Esses soldados que são relacionados a esses projetos altamente sigilosos, eles sempre andam com helicópteros todo preto, sem nenhuma identificação. E eles são os caras todas sempre assim. Às vezes eles saem na rua com moto toda preta, com roupa toda preta. Eles chamam esses caras de ghostwriters, né?